A jornada de Neemias, a obra, parte 3. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adosditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Quando os inimigos do povo de Deus veem que a obra que Deus ordenou aos seus servos está indo adiante, que tudo o que eles fizeram não tem dado resultado de impedir a obra, a alternativa que geralmente acontece é de partir para a violência, para que a obra venha parar. Eles se ajuntaram para virem a Jerusalém para atacar e suscitar confusão. Vendo isso, o povo de Deus começou a orar, pedindo proteção de Deus e que frustrasse os desígnios deles. Mas Neemias fez a parte dele, colocando guardas de dia e de noite para se defenderem dos seus inimigos. Podemos fazer a correlação com a nossa realidade. Aquilo que o povo da nossa nação pode fazer e deve fazer. Aquilo que é impossível para o povo fazer deve se prostrar e pedir que o nosso Deus venha intervir, mesmo que os nossos inimigos sejam mais poderosos do que nós, para que Ele intervenha e frustre os desígnios dos nossos inimigos. Tudo aquilo que formos fazer esteja fundamentado na verdade da palavra de Deus. Deus que vela sobre a sua palavra para se cumprir. As armas dos nossos inimigos é a mentira, o engano, a fraude, a corrupção, a mídia podre e o jogo sujo, pois são as mesmas armas do diabo. O alicerce que os inimigos da nossa nação estão é da lama movediça de Satanás. Conforme eles se movimentam, usando das suas armas, eles afundam cada vez mais, até serem engolidos por essa lama fétida. Enquanto a verdade estiver conosco, Deus estará também. Muitas das vezes somos tentados em usar as armas do inimigo, que é a mentira e o engano. No momento que usamos dessas armas, Deus se aparta da nossa causa e assim o inimigo pode nos derrotar, pois lhe demos legalidade. Vendo os inimigos de Neemias que não podiam derrotá-lo, começou a conspirar contra ele, pois a edificação do muro tinha sido concluída e não havia brecha nenhuma, mas os portões ainda não tinham sido colocados. Os inimigos de Neemias e do povo de Israel usaram de uma estratégia para fazer com que Neemias caísse em alguma transgressão referente à lei. Passaram a enviar mensageiros com carta para fazer com que ele desistisse da obra. Na carta diziam que os judeus tentavam revoltar-se contra o rei, e ele, Neemias, se tornaria rei dos judeus, sendo tudo isso mentira, com a intenção de atemorizar. Vendo com isso que os inimigos de Neemias não conseguiram nada, subornaram um falso profeta para que levasse a Neemias a pecar contra a lei. Neemias foi à casa de Semaia e esse lhe disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Neemias percebeu que aquele falso profeta foi enviado para que fizesse Neemias pecar, e assim abriria uma brecha para que seus inimigos viessem atacar e assim terem êxito. Agora dá para entender a estratégia do diabo, como ele age e as suas artimanhas. Nada melhor para se conhecer o coração de um homem quando este está motivado por sua cobiça. Porque muitos daqueles que eram para dar um bom exemplo e lutar pela causa da verdade se venderam para o sistema
É só olhar os frutos que eles apresentam, indivíduos que usaram dos ministérios para chegar em cargos de autoridade. E quando há uma votação que é em prol do benefício do povo, ficam sempre a favor do sistema contra o povo e a verdade. Porque se venderam, foram corrompidos e deixou que o diabo cauterizasse as suas consciências. E agora eles lhe servem. Muitos continuam no púlpito falando da palavra de Deus. Porém, as próprias palavras que eles proferem serão o juiz contra eles. Pois, como disse Jesus, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que espera a esses tais que agem assim? O seu fim será terrível. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se juntos e sem qualquer recado. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas bravias do mar, espuma as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas. Continuemos no propósito de formar uma unidade de oração entre todos os cristãos e usando do poder e da autoridade que nos foi dado por Jesus para frustrar os planos do maligno e dos demônios. Em unidade, nós somos fortes. Diariamente, a Igreja dos Eleitos tem que se prostrar aos pés do nosso Deus, confessando os pecados da nossa nação. Para isso, oração, lamentos, súplicas e jejum, para que Deus tenha misericórdia da nossa nação e do nosso povo, e que nos dê a nossa liberdade daqueles que querem nos escravizar. Shalom plena, Maranata, vem Senhor Jesus.